Sejam muito bem-vindos ao E aí Pode, um podcast onde confrontamos pontos de vista. Discutimos as nossas diferenças e seguimos as nossas vidas. Porque temos e respeitamos o livre-arbítrio. E aí, pode? E aí, Cris, pode? Pode a gente falar sobre um tema bem atual? Porque eu acho que esse formato aqui de trabalho aproxima esse tema que a gente vai trazer hoje. Será que a gente ainda sabe conversar? Será? Dialogar? Será? Essa coisa aí da rede social, como é que você se coloca diante dessa pergunta que eu acabei de te fazer? Menina do céu. Menina. Assim, muita coisa mudou, né? No nosso diálogo, da comunicação humana. Principalmente depois da era digital. E isso ainda é mais difícil para pessoas tímidas e cancerianas como eu, né? Que já são introspectivas, certo? E tem muita dificuldade já em falar. Então, quando entrou a internet, piorou mais ainda o negócio, né? De a gente saber se comunicar. Porque hoje em dia é tudo no negócio do like. Você quer ver um ponto interessante aqui que eu trouxe agora, que a juventude me traz? Você entende a linguagem que tua filha Letícia fala no WhatsApp? Algumas coisas sim, mas a gente não está falando de conversa apenas virtual. A gente está falando da conversa, sim, tete a tete, o que a gente está fazendo. Eu gosto muito de podcast por isso. Desde que começou essa era do podcast, eu acho que a gente está resgatando um pouco da questão do diálogo, do olho no olho, sabe? Isso tudo muito virtual, para mim, é muito raso. A gente está numa era do raso, onde as pessoas tentam entrar de cabeça e batem mesmo a cabeça no chão, sabe? Ninguém mais quer profundidade, ninguém mais quer que a gente trabalhe com os porquês das coisas. Todo mundo quer tudo muito rápido. E o pior para mim é que a maioria das pessoas, de acordo com essa evolução na rede social, fala muito sobre si. A gente está na era muito do eu. As pessoas estão muito egoístas. E eu digo isso para você porque, infelizmente, falar sobre nós, né, sobre a pessoa, dá mais prazer. Você sabia disso? Que é mais prazeroso a gente falar sobre a gente. A dopamina, ela corre solta aqui na nossa cabeça quando a gente fala sobre a gente. Eu não sabia disso, não. E é uma recompensa muito rápida. A sensação de prazer, porque a dopamina é esse neurotransmissor do prazer, do bem-estar. Então, se a gente fala sobre a gente, essa dopamina, ela faz uma enxurrada no nosso cérebro. E a gente quer mais daquilo. Do rápido, do fácil. E a dedada, que você tanto chama, estimula isso. Pra quem não sabe o que é dedada, são as reações que você tem, né? Curtida, comentário, compartilhamento nas redes sociais. E quanto mais a gente quanto mais a gente precisa da dopamina, desse bem-estar, mais a gente fica deixando de lado isso aqui que a gente está fazendo. Falar sobre você, falar sobre mim, falar sobre o outro, dá menos prazer. O nosso cérebro desacostumou a falar sobre o outro. A gente quer falar sobre nós o tempo todo. E isso transparece muito na questão de resultados, né? Para quem trabalha com internet, eu vou te dizer por quê. Hoje a maior dica, o maior movimento que eu digo para a pessoa fazer na rede social é, ao invés de ela falar dela, ela falar sobre o outro. E isso porque que é difícil. É a parte mais complicada. Porque a pessoa não tá ali pra saber de você. Beleza, tem a parte de que a pessoa precisa se conectar com você como ser humano e tal. Mas a pessoa tá ali pra buscar um conteúdo que agregue na vida dela. Então, quando você tá ali falando o tempo todo de você não agrega nada na vida dela. Então, a dica maior que eu dou pras pessoas, né, fazerem seus posts, seus vídeos e tal, é começar sempre com: você sabia? Ou você pode ser ajudado dessa forma? Sempre falando com o outro, não de você mesmo, né? Porque o outro é ali em busca de algo que possa ajudar ele. Não ficar olhando só a sua vida. Okay? É isso, mas como a gente sabe que as pessoas, você mesmo fala sobre engajamento, sobre os 6, né? Que a gente fala. O engajamento dá através do como você expõe a sua intimidade, né, o seu ponto de vista, como você fala, para a rede social. Então, quando você coloca você, a sua figura e o que você faz e as pessoas se interessam,
aquilo gera uma necessidade de mais daquilo. Da necessidade do rápido, do prazer rápido. A curtida é isso. Então, se eu sei que eu coloco a minha vida íntima, a minha vida pessoal, aquilo dá like é igual a dopamina, então eu quero mais daquilo. Então, falar sobre o outro, falar com o outro, para o outro, se tornou mais desinteressante. Porque dá menos like. Exatamente. Porque são poucas as pessoas que buscam uma evolução, que buscam elevar o nível de consciência, né, através de conhecimento na internet mesmo. São poucas as pessoas que estão ali para isso. Então, quando você coloca um conteúdo que é eficiente para agregar na vida de alguma pessoa, é mais difícil ela estar ali, ela avançar com você. Mas quando você coloca uma coisa que é da vida, né, da sua vida, do seu pessoal, não sei que diabo é que a pessoa... Mas tem explicação, é exatamente igual a droga. É vício. Então, quanto mais a gente tem aquilo, mais a gente quer do mesmo. Mais, do mais, sempre mais. Então, não é uma coisa consciente. O viciado, ele sabe que a droga faz mal, mas ele continua ali precisando da droga. Então, quando você fala que a pessoa não tem interesse, poucas pessoas têm interesse, realmente não tem, porque elas não têm consciência de que tá uma enxurrada de dopamina aqui, que ela precisa ter essa consciência para que isso comece a fechar a torneira e ela comece a ter interesse, voltar a ter interesse no outro, né? Então, ter uma conversa interessante hoje, ter uma conversa saudável hoje, está sendo muito difícil. As pessoas chegam no ambiente e a primeira coisa que fazem é pegar o celular para registrar. E tem um ponto muito importante sobre isso. Você chega num restaurante hoje, como é que é o cardápio? QR Code. Aí você é obrigada, sem querer. Sem querer, nem queria. Não queria. A pegar o celular. E aí aproveita, vê o cardápio, dá uma olhadinha na rede social, se aquela sua foto que você postou teve aquela curtida, pra você sentir aquele prazerzinho momentâneo. E aí, às vezes, esquece até do cardápio. Porque já deu aquela verificada ali na rede social. Às vezes eu esqueço do cardápio, realmente. E eu tenho me policiado muito pra não pegar o celular mesmo. E eu vou até passar aqui uma dica, né, pra você que tá aí assistindo a gente. Que se você quiser conquistar a pessoa amada, né, quando você for num restaurante, o que é que você vai fazer? Primeira coisa, regra básica, puxar a cadeira, né? Ela vai sentar. Segunda coisa, pega o celular, ou bota no bolso, ou bota de cabeça pra baixo. Porque ela vai entender que você tá ali dando atenção pra ela. Há controvérsias. Há controvérsias porque... Ixi, meu Deus, vem ela. Tô aqui tentando fazer um negócio, poxa... Você que tá me escutando aqui agora, ou me vendo, aquela pessoa que esconde o celular, como é isso pra você? Não, vamos fazer o seguinte, vou deixar na mesa, só que virado de cabeça pra baixo ali. Vai chegar uma notificação e você não vai ver, não vai querer que a pessoa veja. Pelo amor de Deus, gente. Esse é o momento que a gente tá vivendo, mas vamos lá, infelizmente. Eu tô falando aqui de alguém que não tem essas escapulidas, não. Eu tô falando de uma pessoa como eu, que tá entregue ali. Entendi, ó, que quer fazer. Exatamente, não sou santa. Eu não sou santa, mas eu sou uma pessoa que eu tô ali, eu quero estar presente no momento. Então, mas você entende que hoje em dia isso é difícil? Se o cara guarda o celular... Tem uns indivíduos e umas indivíduas que são perturbados da mente, que vai dizer, opa, acende logo o sinalzinho. Não é isso, aí... não é perturbado. A pessoa só tem insegurança se o outro coloca essa insegurança nela. Mas você aí já passe a segurança antes de ir pro restaurante. Aí é outra coisa. Chegou no restaurante, virou o celular de cabeça pra baixo. Então, depende de como está o seu relacionamento. Se tá num patamar desse... Mas desculpa, parêntese aberto, continua. Pronto. Se tá num patamar desse, que você tá levando num restaurante bacana pra fazer aquele jantar, virou o celular de cabeça pra baixo, terceira dica, terceira, né? Pede aquele vinho que ela gosta. Você não precisa nem deixa ela pegar o cardápio. Pede o vinho que ela gosta e escolhe a comida que ela não experimentou pra você surpreender ela. Lógico, com coisas que ela possa comer, que não tem alergia ao que ela gosta. Então, tipo, eu levei no restaurante e pedi um baião de polvo. Ela nem sabia o que era, mas ela gosta de polvo. Então,
comer um baião de polvo. Porque mesmo que a pessoa não goste, ela vai ficar encantada porque você se preocupou, teve interesse nela. Não deixe comer a mesma coisa de sempre. Faça ela experimentar algo novo. Já puxa uma conversa com isso. Olha aí que introdução de conversa massa. Muito bom, muito bom. Gostou? E assim, o interessante, eu vou dar 4 pontos aqui interessantes para que você entenda se você está tendo uma conversa saudável e interessante com alguém. A primeira coisa que você precisa perceber é o seguinte: para ter uma conversa interessante, você precisa ter interesse. Interesse. Se não tem interesse, Então, não é interessante. Se não é interessante, não tem demonstre interesse pelo que a pessoa está falando e pare de ficar prestando atenção para o que você vai responder. E quando a pessoa tem TDAH, que ela tá prestando atenção, tá interessada assim no que a pessoa tá falando, mas o garçom passou ali e ela foi seguir o garçom. Faz Então, como? hoje eu conheço muitas pessoas que estão usando o TDAH para justificar a falta de interesse na conversa. Não, mas não é falta de interesse. Vamos lá. Quando tô falando da realidade. De quem? Pra Do quem? TDAH, pra quem tem o TDAH. Vamos lá. Eu estou falando da pessoa ter o interesse e não ficar preocupada com o que ela vai responder. Porque com o que então, ela vai responder. ela já está se defendendo. Com o que ela vai Antes de atacar. Você está vendo que ela não está interessada na conversa? Ela está se interessando em se defender do que eu estou falando. Ixi, pegou eu aqui no negócio aqui bravo. Ao vivo não, mas assim. E a cores? Exatamente. Pois é. Até o zinho aí. Ela se entregou, mas eu tô falando daquele momento, principalmente quando você está discutindo ou conversando com alguém que não tem a mesma opinião que você, que diverge de opinião política, religiosa ou até no momento de discussão do casal, onde as pessoas não estão interessadas em conversar, elas estão interessadas em escutar para saber o momento de atacar, o momento de retrucar aquela opinião. É sobre isso que eu tô falando. Eu tenho um contraponto. Porque eu tenho uma lentidão mental, certo, vó? Não, esse vai ser ótimo. Eu não sei porque que ela aceitou esse tema. Eu tenho uma lentidão mental, certo? Inclusive, semana passada na minha terapia, a minha terapeuta falou pra mim o seguinte. O seguinte. Quando você tiver no diálogo, porque eu fico sem palavras. Você tá vendo que ela já tá fazendo vários, né? E vou chegar lá. Eu fico sem palavras no diálogo, às vezes eu não sei o que responder. Aí depois de meia hora que eu entendi o que ela falou e agora eu respondo isso. Eu venho a compreender uma questão de meia hora depois. Então a minha terapeuta disse assim... O nome disso é retardo mental. Continue. Quando a pessoa estiver falando, você vai dizer, falar umas frases assim, tipo... Tá embolada. Presta atenção, rapaz. Você vai falar alguma coisa assim, do tipo... Repita aí o que você disse. Pronto. Você fica perguntando até entender. Isso. Se você não conseguir compreender, você vai dizer, olha... Eu vou me retirar, depois a gente conversa. Entenda. Você tem o tempo de pensar. Se você não tá conseguindo compreender, aquilo não é um diálogo. Aquilo é um monólogo. Mas é a pessoa querendo que seja um diálogo. A pessoa não tá conseguindo. Vamos lá. A pessoa está falando contigo. Você não está entendendo. Perguntou 1, 2, 3 vezes, não está entendendo. A pessoa que está falando, ela tem que escutar que você não está entendendo e mudar a forma de falar. Aí se torna um diálogo. Se você não está entendendo e fica calada, a pessoa que está do lado de cá, ela vai entender que ela está falando correto. E acabou o assunto, não existiu conversa. Entende por que as pessoas não estão sabendo conversar? Porque elas não comunicam o que elas estão pensando e sentindo de verdade. Elas estão interessadas em confrontar ideias. E esse podcast é justamente para isso. Às vezes, eu tenho essa coisa do tipo, querer que a pessoa adivinhe o que eu tô querendo dizer. Isso também não é um diálogo. Então, a gente adivinhação. A gente está tentando trazer de volta esse bate-papo de contrapontos, de pontos de vista, justamente porque é uma percepção mundial que a gente não está mais sabendo dialogar. E as relações, elas não estão indo para frente por causa disso também. É por isso que eu sempre falo, vamos conversar. Não adianta Toda você vez falar. Que a gente explode, vamos conversar. Não adianta você dizer que vai conversar e ouvir o monólogo. Ela tem a intenção, mas na hora da execução... Eu travo, é uma limitação minha. É tipo aquela pessoa... Eu tô tratando em terapia. Isso aí, terapia, né? Então,
isso é o maior ponto de todos. É você ter interesse, uma conversa interessante, é você ter interesse no que o outro está falando, sem pensar em como você vai retrucar aquilo dali, né? O segundo ponto que eu trouxe foi o seguinte: aprenda a observar o mundo do outro além do seu próprio mundo. Porque quando você sai da sua caixinha, você começa a ver a percepção do outro sobre o seu mundo. E você começa a ver a percepção da pessoa através do seu mundo. É uma troca, é como se tivessem duas caixinhas, um saísse da caixinha, fosse para a caixinha do outro, para trocar essa percepção de mundo. Porque quando você se coloca no lugar do outro, o nome disso é empatia, você se coloca no lugar do outro, você começa a perceber que o outro não está querendo te atacar. Ele só está defendendo o que ele de fato acredita. É a crença dele. E se você não concorda com aquilo, não tem que acontecer uma briga por causa disso. Aquela crença está recheada de experiências que a pessoa traz ao longo da vida. E ela não está certa ou nem errada, é apenas no que ela acredita. Então, quando você abre a sua caixinha, os seus mundos, você entende que o mundo do outro pode ser diferente do seu. É um paraíso quando o mundo do outro é parecido com o seu, que é muito raro. É muito bom mesmo, mas é bem difícil, né? É muito difícil. Como dizem, cada cabeça é um mundo. Isso. Outro ponto é: fale com as pessoas, não para as pessoas. Tem uma diferença muito grande nisso. Quando você fala com as pessoas, você escuta, presta atenção para depois você falar. Então você fala com a pessoa, não para a pessoa. É a escuta atenta, que a gente fala da escuta atenta. Então, quando a gente traz esses pontos, a gente entende que muitas vezes, eu digo, a maioria esmagadora, a gente não está conseguindo conversar. E o último ponto, para mim, é o pior, tá? É o pior e é a maioria das pessoas fazem. Diga aí. Começa a comparar as dores e as angústias. Exemplo. Nossa, eu passei a noite inteira acordada. Nem me fala, eu tô com insônia tem um mês. É tipo assim, eu tô pior que você. Exatamente. Disputar assim, sofrimento. Sofrimento. A palavra é isso aí. Então você não tá prestando atenção, você não tá tendo interesse no problema, no processo do outro. Ai, eu viajei de avião pela primeira vez. Foi mesmo? Meu passaporte. Já viajei 5 vezes. Meu passaporte está lotado. Você entende como você não tá tendo interesse naquela conversa? Então a conversa não pode ser interessante, você não pode ter uma conversa porque você não tá prestando atenção no que o outro tá querendo te dizer. E a rede social, ela tá fazendo muito. Eu exponho simplesmente o que eu quero que as pessoas me deem dopamina. É só sobre isso. E aí, se eu coloco um ponto de vista, por exemplo, aqui no nosso podcast, que alguém não concorde alguma coisa bem assim, fora da curva, vão tacar-lhe o pau. Não pode, ó. Aqui, negócio de ficar tacando pau, de criticando, hater, né? Hater. Isso. Criticar pode. Dar elogios também pode. Botar o ponto de vista da pessoa. Mas botar o ponto de vista da pessoa. Olha, eu não concordo com o que Mel falou. Eu não concordo com o que Cris falou. Isso. Pode. Massa, a gente vai é o mundo do outro. Aqui, a gente vai trazer discussões, isso aí é o que a gente busca. É o mundo do outro. O que não pode é hater. Exatamente. A gente não aceita hater. E aí tem um outro ponto, né? Quando é que você percebe que a pessoa não tá tendo interesse na sua conversa? Dizem que a linguagem corporal fala. É a primeira coisa que fala. E aí, como é? Se o pé estiver apontado para a porta ou para o lugar que é para a pessoa sair, se ela estiver desviando muito o olhar também, eu acho que é um sinal. Tem cursos, inclusive, né, sobre linguagem corporal, para a gente identificar, inclusive, entrevista de emprego, como você se colocar para ser mais persuasivo. Mas, quando a gente fala de conversa, a gente está falando real interesse. Então, se uma pessoa está conversando com você e olhando para o lado, você precisa ter amor próprio. Você precisa se retirar. Falar sozinho é muito mais... Se convidar a sair. Exatamente. Porque falar com você mesmo, às vezes, é muito mais interessante. Fala na frente do espelho, manda um áudio para você. Sabe? Faz um podcast e manda para você, sabe? Só para saber, você fica fazendo isso? Então, eu converso muito só. Sabe? Porque eu tenho uma necessidade extrema de falar. Inclusive, esse sininho aqui foi feito para mim.
Porque eu falo muito. Vocês repararam que ela tá aqui, ó, eu tô só... Não, mas tem podcast que você fala mais. Mas assim, eu gosto de conversar e ela não gosta de conversar. Aí eu tenho mais Kelly. perspectiva. Kelly me ajuda muito, ela me escuta muito. Às vezes ela não tá nem com saco, mas a bichinha é educada. Ela demonstra interesse. Às vezes ela sabe que eu tô com necessidade de falar. Ontem mesmo fui pra minha terapia, eu fiz, ó, só quero falar. Falei. Beijo, tô aliviada. Eu tenho necessidade de falar. E às vezes eu falo só, eu adoro falar sozinha. Gente, eu converso horrores comigo. E eu tenho interesse na minha conversa porque eu sou super interessante, eu acho. Eu só acho. Amor, deixa aí pra parar no pé, né? Claro, minha filha. Eu acho meu papo interessante. Eu acho que se eu conversasse comigo, eu ia me interessar pelo meu papo. Eu não ia trocar. Todo mundo rindo aqui. Aí é complicado. Bora. O tempo. Que a gente tá falando o tempo. Bora que a gente tá conversando muito, né? A gente? Eu tô falando sozinha gente hoje, tá né? conversando muito. Eu adoro conversar. Eu sou da era da conversa e acabou. Sabe outro ponto que a pessoa demonstra quando ela não tá tendo interesse? Quando ela troca de assunto no meio da conversa. Tipo, tá aqui falando sobre essa caneca. Do nada ela faz, você viu a luz vermelha ali, não sei o quê. Você tá falando mais um ponto ou você tá jogando uma indireta? Gente, se a carapuça serviu, eu não posso fazer. É que às vezes vem do nada um pensamento. Gente, é falta de interesse. Cadê o olho no olho? Não é falta de interesse, é que o pensamento vem aí. Pode! Não pode. Pode. Não pode. Tem que demonstrar interesse na conversa da pessoa. Se você não tá prestando... Você fez uma coisa certa uma vez comigo. Fez assim, Mel, deixa eu falar uma coisa com você. Quando eu estiver dirigindo, não converse comigo, não. Porque eu não vou conseguir dirigir. Aí ela fica barbeira. Aí eu fico o quê? Caladinha. Subo no passeio, pulo quebra-mola, Aí eu fui informada, o que é que eu faço? Ligo o som, começo a cantar. Entende? É. Então, assim... Se conversar, às vezes quando a gente tá com muita pressa, ela fica logo caladinha, porque eu tenho que adiantar o lado. Quando não tá com pressa, a gente vai batendo papo, eu vou devagarinho, 20 km por hora, tá tudo certo. 20 quilos, não sai daí. Mas sabe um ponto que é maravilhoso quando a pessoa demonstra que ela tá com interesse em você? Quando ela relembra algum assunto que você falou em algum momento da conversa de vocês lá do passado. Essa aí é ela. Nossa! Essa aí, se você falar qualquer coisa, ela grava aqui, meu amigo. Aí chega lá na frente... Te pega numa saia justa que você não tem... Eu não tenho essas caixinhas tudo na minha cabeça pra guardar isso tudo, não. Gente, eu sou uma pessoa que tem interesse. Eu adoro... Eu sou curiosa. Eu adoro histórias. Eu adoro que as pessoas me contam. Sabe por quê? Porque isso me enche de conteúdo para o meu trabalho. As histórias das pessoas são encantadoras. Se não faz parte do meu mundo, você imagine quantos mundos não fazem parte do seu mundo? E aquilo pode se misturar e virar várias histórias. É gostoso demais. Adoro histórias. Mas é muito mundo, acho que eu não dou conta, não. Dá conta sim, porque você é fofoqueira. Você adora a vida dos outros. Ó, a gente tá sendo interrompida. A gente tá sendo interrompida. Não pode interromper a gente. Deixa a gente conversar, que o mundo tá precisando de conversar. Conversa. A gente tá provando que a gente ainda sabe conversar. E esse podcast é pra isso. Pra gente conversar. Pra gente conversar. Deixa a gente tá... Né? Tem quanto tempo aí? Já passou. 20 minutos? 25. Aí, tá boa. Não tá interessante a conversa? Massa Pois desse, é, um cafezinho. Um cafezinho já acabou, já esfriou, na verdade. Então, mas, Mel... Você teve interesse no meu papo de hoje? Eu tive interesse no de seu verdade? papo. De verdade? Escutei com coração. De coração? Então, perceba se alguém que você gosta, se a pessoa que você gosta tá de fato interessada no seu papo. Porque é muito fácil a pessoa ficar interessada quando ela tá doida pra... lobo mau, né? Aí fica todo mundo se achando. Ai, sim, e você faz o quê? Não sei o quê, não sei o quê. Depois que passa, aí você vai ver a giripoca piando. Eu continuo te escutando. É escutar uma coisa, né? Prestar atenção é outra. O que ela tá pensando já é outra coisa. A gente não sabe o que tem nessa mente. O que eu tô pensando agora? O que eu tô pensando agora? Pra gente encerrar. Não, eu tô pensando agora em pedir uma dedada da galera. Nossa Senhora. É claro, deixa o like aí. Que mais? Ativa o sininho pra receber nossas recomendações aqui pro YouTube. Botar a gente aí pra vocês. Que mais? Nossas redes. O café tá frio. Tá frio? Tá frio. Seu Instagram? Mel com 2 L's, ponto Oliveiras. Mel.oliveiras, com 2 L's. Cri. Cri Salles 7 e aí
pode. Pode. Tem um ponto E aí, pode. ponto pode, vai estar aqui na descrição. Segue a gente nas redes sociais, TikTok também a gente tá lá. Pra quê? E acompanha a gente Pra aqui. gente bater papo, Pra gente bater um conversar. papo. Conversa comigo, eu sou tão Manda caixinha de carente. pergunta, manda sugestão de tema, manda o que você quiser pra gente bater esse papo. Isso aí. Não é isso aí? Isso aí. Vamos nessa? Bora? No mais, um grande beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.